Cara, eu já comecei a gravar esse vídeo 4 vezes. Eu tava com aquele fundo preto aqui atrás, que normalmente a gente usa, eu e o professor Gabriel Silva. Só que bateu uma tristeza de estar gravando esse vídeo sozinho, a gente tá longe, e o Gabriel não tá aqui do meu lado. Aí o que eu fiz? Tirei aquele fundo preto, neutro, triste. Falei, porra, preciso de alegria. Então abri a janela, vocês estão vendo aqui atrás a minha bela jabuticabeira, que eu não consigo usufruir porque os gambás são sempre mais rápidos e eles comem todas as jabuticabas. Enfim, faz parte. Mas vamos começar. Para quem não me conhece, eu sou o professor Vitor Maurício, sou professor de Geografia, já dou aula desde 2007, sempre trabalhando com vestibulares. E é importante isso ser dito, né, porque tanto eu quanto o professor Gabriel, a gente tem um background, né, a gente tem um background com relação a essa prova especificamente. E a gente pode passar muitas informações para vocês, né, informações sobretudo de como a banca pensa. E a gente acredita muito na ideia de que se vocês entendem a visão da banca, como a banca pensa, isso ajuda muito na hora de resolver uma questão. A banca da UERJ, já dando aqui um bizu, e a gente vai falar mais disso no nosso projeto, a banca da UERJ é uma banca extremamente progressista, é uma banca que vai valorizar o lado social da coisa, o lado social em detrimento do econômico, por exemplo. A prova vai privilegiar grupos minoritários, a prova vai criticar determinados processos que se mantêm no Brasil, por exemplo, de concentração de terras, concentração de renda, as desigualdades sociais. Então isso aqui é rapidinho, só um pouquinho da visão da banca. Essa primeira aula é uma aula introdutória, é um esquenta. O Gabriel já gravou 5 questões da banca e eu estou gravando agora, vou gravar 5 questões também da banca. No nosso projeto, que vai acontecer nos dias 14, 21 e 28 de maio, a gente vai trabalhar com questões inéditas. E aí já é o nosso 4º ano, 5º projeto, né, levando em conta que a gente fez para o exame de qualificação número 2 no ano passado também. Então já é nosso 5º projeto, sempre trabalhando com questões inéditas. Tá? Para quem é do nosso grupo no WhatsApp, você pode entrar aqui no que a gente vai colocar o endereço. A gente está com valor promocional no projeto até dia 21 de abril. E é importante vocês entrarem no grupo do WhatsApp também, porque é por ali que a gente compartilha vários materiais, né, coletâneas temáticas, a gente tira dúvidas. Então eu acho legal. Se você está interessado em fazer o vestibular da UERJ, e do Enem também, tá? Eu acho interessante vocês participarem do nosso grupo do WhatsApp. Então, sem mais delongas, deixa eu projetar para vocês aqui a primeira questão, que é bem a cara da UERJ. Dá uma olhada, galera. Nessa primeira questão, ele fala sobre o índice de progresso social. E aqui eu já posso falar uma coisa para vocês. A prova, ela adora, é uma prova de geografia, tá? Então, tudo que for diferenças espaciais interessam a banca, tem potencial de cair. Nesse mapa aqui, vocês estão vendo que o índice de progresso social, ele varia, e varia muito, de acordo com as áreas do Rio de Janeiro. E é sempre bom também falar sobre Rio de Janeiro, porque a UERJ é a do Rio de Janeiro, e sempre que puder, né, sempre que eles puderem colocar alguma coisinha do Rio de Janeiro, porque está no edital, conhecimento sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro, etc., eles vão colocar, né? Então, isso aqui é uma questão mostrando o índice de progresso social das diferentes áreas do Rio de Janeiro. A gente sempre fala pra caramba sobre segregação socioespacial, isso é um
Isso é um conceito muito clássico, que já caiu muitas vezes, mas vocês precisam entender que às vezes esse conceito, que é muito fundamental, que a gente trabalha muito, ele não precisa aparecer, ele não precisa estar no enunciado ou nas alternativas. Como é o caso dessa questão aqui. Quando eu olho para esse mapa e vejo que o índice de progresso social é muito diferente entre as áreas do Rio de Janeiro, e eu vou ler aqui, porque na questão diz o que é o índice de progresso social, você percebe que isso representa o que é a segregação socioespacial. Né? Que não é só morar longe, é morar em áreas que não possuem ou possuem uma infraestrutura muito precária com relação à distribuição dos equipamentos e serviços públicos em geral, de asfaltamento, coleta de lixo, acesso aos meios de transporte, segurança, saneamento básico. Então a gente percebe que até aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro, a gente não está falando do interior, né, que normalmente a gente tem isso na cabeça, no interior é mais pobre. Isso também existe aqui na cidade do Rio de Janeiro. Tá? E isso não deixa de ser não deixa de estar falando da segregação socioespacial. No texto, ele fala assim, deixa eu dar uma olhada aqui que eu tenho que acompanhar do outro. Ele fala assim, o índice de progresso social varia de 0 a 100 e é calculado levando em consideração 36 indicadores. Entre eles estão o acesso ao esgoto sanitário e água canalizada, mobilidade, taxa de homicídios, incidência de dengue, mortalidade por tuberculose e HIV, homicídio de jovens negros e frequência no ensino superior. Então, olha quantos critérios estão sendo analisados aqui e como eu estava mostrando para vocês, olha como esses critérios eles vão se espacializar de maneira diferente na cidade. Não são levados em conta variáveis econômicas como renda. Segundo Sérgio Bressman, presidente do Instituto Pereira Passos, o índice é uma ferramenta que ajuda a acompanhar as mudanças e a direcionar as políticas de governo. A análise do mapa e dos dados aponta tanto para aspectos sociais, que se modificaram, quanto para aqueles que permaneceram no que diz respeito a bairros e regiões do município do Rio de Janeiro. Antes de continuar, quem já fez projeto com a gente sabe que a gente também bate muito nessa ideia de manutenção e transformação. Processos que permanecem e mudanças em geral. Tá? Isso sempre aparece, de alguma forma. Né? Então, ele tá falando isso aqui na questão. Né? Então, normalmente, quando a prova, porque aqui ele não está cobrando isso, tá? Mas normalmente quando a prova fala de uma coisa que está permanecendo, ela vai criticar. Por exemplo, permanência ou manutenção da concentração fundiária, manutenção da concentração de renda, manutenção do racismo, enfim. E quando fala de transformação, aí pode ser ou porque um processo mudou, né? Então, por exemplo, na geografia urbana, a gente sempre no Brasil vivenciou um processo de metropolização e já faz umas décadas que a gente está vivenciando um processo de desmetropolização. Isso é uma mudança. Então é legal de ser cobrado. No âmbito das relações internacionais, tem até uma questão aqui que eu separei para vocês, e quem está assistindo nossas aulas de atualidade sabe disso, porque a gente está batendo muito nessa tecla, está tendo uma mudança muito grande. Países como a China, por exemplo, só vou citar a China, né, tem ocupado um lugar que antes era meio que quase hegemônico dos Estados Unidos. Então isso também é uma mudança que pode aparecer. E outras mudanças positivas, né, como um ganho de algum direito social, isso é uma coisa positiva, algum grupo ganhou algum novo direito social. Legal, isso pode aparecer também, é uma mudança positiva. Mas sempre fiquem atentos a essa ideia de permanência e de mudança. Tá? Aí ele fala assim, um dos aspectos que explica a situação das regiões administrativas com os mais baixos índices de progresso social Aí vamos voltar para o mapa. A gente volta para o mapa
E ele já te dá aqui, né? Os melhores índices são em Botafogo, Lagoa e Copacabana, ou seja, bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro, a área que já tem obviamente, a maior infraestrutura, enfim, isso está sendo representado aqui com todos aqueles indicadores, né? Então a gente percebe que a Zona Sul, a Tijuca e a Barra da Tijuca tem altos índices de progresso social, enquanto essas áreas em cinza, cara, que é uma área muito grande, elas têm os piores índices de progresso social, de desenvolvimento social também, né, se a gente quiser falar assim. E aí os piores índices que ele coloca ali é Guaratiba, Rocinha e Jacarezinho. Então ainda tem os bairros, né, vários bairros ali da Zona Norte, Vila Isabel, Meier, Inhaúma, Irajá, Penha, Ilha do Governador, que estão ali no meio termo. Enfim. Quando a gente olha para esse mapa, e ele pergunta o que justifica os piores índices, e a gente vai ter que olhar ali para Guaratiba, Rocinha e Jacarezinho, olhando para as alternativas, muita gente errou essa questão aqui na época, né? Ele fala assim, o que explica, né? Redução da rede de saneamento básico. Toma cuidado, tá? Porque não está tendo uma redução da rede de saneamento básico. Tem áreas que tem pouco, mas a tendência é que tenha mais. A tendência é uma evolução e não uma regressão, né? Então não está tendo redução da rede de saneamento básico. Desigualdade no acesso às vias de transporte. Gente, isso é uma coisa muito importante. Se você não tem acesso a meio de transporte ou tem um acesso dificultado a meio de transporte, isso atrapalha muito a sua qualidade de vida e atrapalha muito, né, para você ir trabalhar, para você arrumar empregos, atrapalha a sua mobilidade urbana, você faz movimento pendular. Então, cara, essa é a resposta. E percebam o seguinte, na prova da UERJ, de Geografia, muitas questões vão estar associadas também à ideia de circulação. Foram muitas questões, até hoje, que falaram sobre infraestruturas que surgiram no Rio de Janeiro, que são infraestruturas de circulação. O Aterro do Flamengo, a Avenida Brasil, que caiu no ano passado, a Ponte Rio-Niterói. E isso cai muito, é muito comum, porque o Rio de Janeiro tem um problema muito clássico de circulação por conta do próprio sítio da cidade do Rio de Janeiro. Um grande professor que me deu aula, o professor Maurício de Abreu, que estudou muito a geografia histórica do Rio de Janeiro, ele falava que o Rio de Janeiro é a cidade espremida, comprimida entre o mar e a montanha. E de fato, se você sobe, né, no Cristo Redentor, por exemplo, você vai ver que a zona sul do Rio de Janeiro é um filetinho de terra, né? É uma partezinha realmente espremida entre o maciço da Tijuca e o mar. Então, para a gente conseguir construir a cidade do Rio de Janeiro, quando a gente percebe, quando a gente olha para a evolução da cidade do Rio de Janeiro, o que a gente percebe é que teve que ter uma série de adaptações para melhorar a circulação, né? São os aterros, são muitos aterros que nós temos no Rio de Janeiro. O centro é todo aterrado, tem o aterro do Flamengo, que é imenso. Enfim, na Zona Norte também vários aterros. Nós temos muitos túneis. Nós fizemos muito alargamento de vias públicas. Então, cara, na prova sempre valorizem, tentem valorizar, olhar com mais carinho para uma alternativa que fale de circulação. Sobretudo quando ele está colocando essa circulação como um impedimento de ascender socialmente, que é o caso aqui. Esse é o gabarito. E a letra C ele fala, redistribuição da força de segurança pública. E aí você pergunta, é isso que explica a situação dos piores índices de progresso social? Não. Até porque se tivesse uma redistribuição de fato melhor, as áreas mais pobres iriam ter mais contingente policial, iriam ter menos violência. E não é o caso. A gente sabe que é justamente ali, naqueles bairros com maior índice de progresso social, que nós temos os menores índices de violência. E depois ele fala
uniformização na oferta de assistência hospitalar. Pô, gente, também evita marcar a palavra uniformização, porque até se nós conseguirmos um progresso muito grande, nada vai ser uniforme. Uniforme é igual, né? Então, evitem essa palavra, porque é uma palavra muito, muito pesada. Nas ciências humanas, nada é uniforme. Pode ser parecido, você pode tentar objetivar a uniformidade. Agora, falar que é uniforme, normalmente está errado. Então essa questão aqui ela é muito boa, porque ela fala, né, de segregação socioespacial. Lembrando, tá, aproveitando essa questão aqui, já teve um gabarito na UERJ, eu gosto muito de comentar sobre essa questão. Já teve um gabarito na UERJ que falava o seguinte, que o solo urbano ele tem valor de uso e valor de troca. Isso significa que o espaço urbano, o lugar onde você mora, tudo que você está vendo aí, qualquer terreno, isso é uma mercadoria. E essa mercadoria está à venda ou está para alugar. Só que como a gente vive numa cidade, num país, né, com uma desigualdade social muito, muito grande, não é todo mundo que tem acesso nem à compra, nem ao aluguel dessas mercadorias, dessa mercadoria, né, que é o solo urbano. Isso, tá? Essa desigualdade social associada aos processos de especulação imobiliária, associado a uma carência ou uma deficiência, repara que eu não vou falar que não existe, uma deficiência nas políticas de habitação históricas, né? No Rio de Janeiro a gente sempre teve problema com a habitação. Isso promove a segregação socioespacial. Então esse mapa que vocês estão vendo aí é fruto dessa dinâmica de o custo do solo urbano, que não é barato, dificuldade de acesso a esse bem por conta da desigualdade social, né? Um setor que trabalha para aumentar o valor dos imóveis, que é o setor imobiliário, e o Estado muito negligente com relação à distribuição, né? Negligente com relação às políticas de habitação em geral, mas também negligente com relação a ofertar esses bens e esses serviços públicos em áreas que são menos privilegiadas. Tá? Então tenham esse raciocínio na cabeça. Essa questão é boa, dá para falar de várias coisas, como eu falei, mas eu já gastei 17 minutos nessa questão. E a gente sempre tenta fazer vídeo curto. A gente promete que a gente vai fazer um vídeo curto e a gente não consegue. Por isso, nosso projeto ERJ, às vezes, cada aula tem 3 horas e meia. Enfim, mas é bom. Vamos para a próxima questão. Olha só. Uma questão clássica também, porque aborda aqui, de forma indireta, uma coisa que sempre cai, que são os modelos produtivos. Processo de industrialização e globalização. Daria para a gente colocar isso tudo no mesmo eixo, né? Industrialização mundial e globalização. E aí, não tem como fazer uma aula aqui sobre Fordismo e Toyotismo, mas nós temos no nosso canal uma aula sobre Fordismo e Toyotismo. Então, se vocês quiserem aprofundar, vocês podem colocar aí, chá de humanas, Toyotismo, Fordismo, vai aparecer. Tá? Mas, dando uma palhinha, a gente pode dizer que o Fordismo ele é um modelo produtivo que surge no contexto da segunda Revolução Industrial, surge em 1914. A palavra de ordem que define o Fordismo é rigidez. Então a gente tinha todos aqueles processos rígidos, né? É a rigidez do trabalho, é o trabalhador que só faz uma função, o trabalhador alienado. A rigidez produtiva, né, da linha de montagem, grandes estoques com produtos todos iguais. E, sobretudo, uma rigidez locacional. E isso eu queria destacar, porque isso para a geografia é muito importante. Falar do trabalho fordista, cara, a sociologia fala também. A história também pode falar. A antropologia também pode falar. Agora, quando a gente pega um aspecto locacional, isso interessa muito a geografia. Então,
o Fordismo ele também tinha uma rigidez locacional, ou seja, nós vivíamos processos de concentração industrial em algumas partes dos territórios. No caso, o Fordismo ele surgiu numa área de grande concentração industrial, que foi o berço da segunda Revolução Industrial, que é no Nordeste dos Estados Unidos. Mas nós também tivemos concentração industrial, por exemplo, lá no norte da Itália. Não foi na Itália toda, foi no norte da Itália. Né? No Vale do Ruhr, na Alemanha, por exemplo. Né? No caso do Brasil, nós também vivenciamos um processo de concentração industrial, mais especificamente no eixo Rio-São Paulo, e se quiser colocar ali um lugar de muita concentração industrial, o ABC Paulista, por exemplo. E quando a gente fala desse processo de concentração industrial, a gente está dizendo que as etapas produtivas elas eram todas realizadas ali. Só que isso mudou. Quando chega nos anos 70, teve a crise do petróleo, também temos uma aula sobre crise do petróleo. É sempre importante saber contextualizar os impactos, o que gerou a crise do petróleo, mas não vou entrar nesse ponto agora. Enfim, várias coisas mudaram. As cidades já estavam muito mais cheias. Vou pegar o caso ali especificamente, né, do Nordeste dos Estados Unidos. Os trabalhadores já eram muito sindicalizados. A crise do petróleo afetou muito a economia do mundo, dos Estados Unidos, mas do mundo todo. Enfim, e aí a gente começou a perceber um processo de desconcentração industrial. Só que esse processo de desconcentração industrial, ele só é possível porque no mesmo contexto nós estávamos vivenciando e passando para a terceira revolução industrial, nos anos 70, que é a revolução do meio técnico-científico informacional. E é justamente esse novo aparato técnico que permite que agora os centros de comando permaneçam nos países desenvolvidos, mas as indústrias, o processo produtivo em si, ele possa se deslocar para diferentes partes do mundo. Que partes do mundo? Lugares que oferecem melhores vantagens locacionais. Aí você vai falar mão de obra barata. Não é só mão de obra barata, gente. É mão de obra barata, mas qualificada para fazer aquele tipo de função. É incentivo fiscal. É estar numa área que não tem tradição sindical, por exemplo. Porque numa área onde tem tradição sindical, as pessoas fazem protesto, elas fazem greve, elas pedem aumento de salário, né? Reivindicam coisas. Então, se você está fugindo dessas áreas, dessas antigas áreas, você vai buscar, né, áreas, por exemplo, que não têm tradição sindical, onde os salários são mais baixos, onde a legislação trabalhista é muito falha ou não existe, enfim. Então, na passagem, nos anos 70, a gente tem uma passagem do modelo fordista para o modelo toyotista, que eu já vou falar um pouquinho mais. Mas para a geografia isso é muito importante porque há também uma modificação espacial. E lembra que eu falei que essa ideia de modificação é muito importante? Né? Quando tem uma transformação, isso é sempre importante. Sempre pode cair, sobretudo quando tem na geografia um aspecto espacial desse. Então, se antes havia uma concentração industrial, agora a gente vai passar por processos de desconcentração industrial. Cada parte do processo produtivo vai ser realizada num território diferente. Mas a gestão ela continua concentrada nos países desenvolvidos. Enfim, e tudo isso tem como base esse novo aparato técnico que surge na terceira revolução industrial, que é a revolução do meio técnico, científico e informacional, que cria, por exemplo, a informática. Só isso já assim, é uma evolução muito absurda, né? E aí, com relação ao toyotismo, há uma mudança também, né? Enquanto o fordismo ele era um modelo rígido, né? Como eu estava dizendo, a palavra rigidez é a palavra de ordem, o modelo toyotista tem como palavra de ordem a flexibilidade. Então, o trabalhador ele vai ser um trabalhador multitarefa. Não raro ele muda de função para poder aprender o processo produtivo como um todo. Ele é um cara qualificado, não é um cara alienado. Tá? A produção ela não é mais em série com grandes estoques. Pelo contrário, a produção é sob demanda, é just in time, é sobre demanda.
sob demanda e com estoques totalmente reduzidos ou sem estoque. Por quê? Porque estoque ocupa espaço. Porque a sociedade mudou. Agora as pessoas elas têm gostos diferentes. Isso acontece também muito nos anos 70, né? Uma diversificação do mercado de consumo. As pessoas começaram a querer ter coisas diferentes. O Fordismo passou a não fazer muito sentido a partir dos anos 70. E é óbvio que isso não acontece de uma hora para outra, tá? É todo um processo que vai acontecendo. Então, nos anos 70, que é uma década muito fundamental, a gente tem essa passagem do Fordismo rígido para o Toyotismo flexível. A gente tem uma mudança, porque vai começar a ter um processo de desconcentração industrial. E a gente vai ter uma outra mudança, que é com relação à forma como o Estado atua. Que se dos anos 30 até os anos 70 vigorava nos Estados Unidos, na Europa, por exemplo, um Estado keynesiano, intervencionista, um Estado de bem-estar social, ou seja, um Estado muito presente, depois da crise do petróleo, a gente já começa a ter um pensamento mais neoliberal, que também seria uma coisa mais flexível, né? Flexibiliza, por exemplo, a ideia é flexibilizar, por exemplo, o trabalho. Aí começam muito mais os processos de terceirização, né? Não deixa de ser uma flexibilização isso também. E aí a gente tem como experiência primeiro o neoliberalismo no Chile, 76, Pinochet, mas já no início dos anos 80, nos Estados Unidos e no Reino Unido, com Ronald Reagan e com a Margaret Thatcher. No Brasil, isso vai chegar nos anos 90, depois do Consenso de Washington, que não vou explicar agora o que é. Tá? Então vamos para a questão. Olha só, ele fala assim, a prova fala assim, muitos nos círculos financeiros disseram que o esforço das indústrias americanas para reduzir suas cadeias de fornecimento e trazer a produção de volta para casa duraria pouco. Assim que a pandemia desse uma trégua e as cadeias globais de logística e transporte voltassem a funcionar, a moda passaria, argumentavam. Mas, 2 anos e meio depois do início da pandemia da Covid-19, essa tendência parece estar mais forte do que nunca. Diante da guerra na Ucrânia e das levas mais recentes de lockdown na China para conter os novos surtos de coronavírus, nunca os executivos americanos mencionaram tanto os planos de realocar, olha a palavra, realocar, geografia, realocar a produção de suas empresas. Em oposição ao offshoring, termo que ficou famoso nos anos de ouro da globalização como sinônimo de levar a fabricação de parte do produto ou até do item completo para subsidiárias em países com mão de obra mais barata, olha a desconcentração industrial aí, é isso que ele está falando, sobretudo a China. O onshoring significa produzir no país onde o bem será consumido. Reshoring, por sua vez, é trazer de volta para o país de origem da empresa a produção que no passado estava em offshoring. Então ele está falando exatamente isso aqui. Do processo de concentração industrial, do processo de desconcentração industrial e de uma tentativa de modificar isso para obter mais lucros, né? Produzindo, por exemplo, no onshoring, quando ele fala diretamente no país onde aquilo ali vai ser consumido. Tá? Mas a notícia boa é a seguinte, você nem precisava ler o texto aqui, né? Por isso que eu sempre recomendo, inclusive, que vocês leiam a questão antes. Na prova da UERJ, vocês têm mais tempo. O Enem é mais corrido. Na prova da UERJ, vocês têm mais tempo. Dá para ler o texto. Mas leiam o enunciado antes, porque vejam como não precisaria. Uma mudança na estratégia locacional das grandes corporações, mencionada na reportagem, tem como explicação a dificuldade em preservar algumas práticas do atual modelo produtivo. Porra, qual é o atual modelo produtivo? É o toyotismo. Você só precisaria, se você lesse isso, cara, e aí, me desculpa, você não pode ir para uma prova da UERJ sem saber diferenciar Fordismo, Toyotismo, sem saber contextualizar Fordismo, Toyotismo, quais são as características de cada um desses dois sistemas produtivos. Não dá. Esses modelos produtivos. Não dá. Porque isso já caiu muitas vezes, tá? Então, por favor, assistam lá a nossa aula sobre Fordismo e Toyotismo. E aí, quando ele fala práticas do atual modelo produtivo, só precisa isso. Quais são as práticas do atual modelo produtivo? Aí tu vai para a questão. Uma dessas práticas está apontada em manutenção dos estoques reduzidos. Porra, mas não é isso que eu acabei de falar que o toyotismo faz?
O toyotismo flexível, ele prega pelo não estoque, pela produção sob demanda, e não para fabricação em massa, com estoques, que era típica do Fordismo. O atual modelo produtivo é o toyotismo. O toyotismo é flexível, ele é just in time, de acordo com a demanda, produz de acordo com a demanda, e não tem estoque. Então, letra A, manutenção dos estoques reduzidos. Aí letra B, uma dessas práticas está apontada em B, implementação de tecnologias inovadoras. Porra, é isso aí? Tem a ver com o que ele está falando? Não, né? C, contratação de trabalhadores qualificados. Gente, isso é uma característica do atual modelo produtivo, mas quando ele fala uma mudança na estratégia locacional, ele está acabando com essa alternativa já. E D, disseminação de mercadorias descartáveis. Essa aí ele colocou, né, aleatoriamente. Então, uma das práticas, né, desse novo modelo produtivo, a dificuldade de preservar as práticas que ele pede, a dificuldade, né, por conta do onshoring, offshoring e tudo mais. Então, repetindo aqui a pergunta. A mudança na estratégia locacional das grandes corporações, mencionada na reportagem, tem como explicação a dificuldade em preservar algumas práticas do atual modelo produtivo. Então, qual é a dificuldade aqui? A dificuldade é de preservar a manutenção dos estoques reduzidos, que é uma característica do atual modelo produtivo. Por quê? Porque se você está pensando, né, em trabalhar agora onshoring, offshoring e tudo mais, isso pode ser que seja um problema. Mas, de cara, já daria para marcar a letra A. Tá? Vamos para a próxima questão. Essa aqui, galera, uma questão mais de geopolítica, relações internacionais. Para quem está acompanhando as nossas lives desse ano, atualidade 2024, a gente está batendo muito na tecla sobre a ideia do Sul Global, de como o Sul Global, o que é o Sul Global? Não é uma coisa geográfica, os passarinhos. Muito maneiro, né? Não é uma coisa geográfica em relação à linha do Equador, né? Norte global acima do Equador, Sul global abaixo do Equador, não é isso. Norte global e Sul global tem a ver com o nível de desenvolvimento. Então, um exemplo disso, a Austrália é um país desenvolvido que está no hemisfério sul, faz parte do norte global. A Índia é um país em desenvolvimento, está no hemisfério norte, faz parte do sul global. E a gente está vendo uma série de modificações na geopolítica mundial, nas relações internacionais, por conta do crescimento desses países do sul global. Então, só para mencionar algumas coisas. Primeiro, a China se tornou a segunda maior economia do mundo e vai ultrapassar os Estados Unidos provavelmente em menos de uma década. Provavelmente em 2028. Tá? E a gente vê esse grupo de países se reunindo em grupos. Por exemplo, os BRICS. Tirando a Rússia, que não é considerada sul global, a gente tem ali Brasil, China, Índia e África do Sul. Todos são potências. O Brasil é uma potência. O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. O Brasil é uma potência regional aqui na América Latina muito imensa. A China é a China. A África do Sul é também uma potência regional dentro da África. Tá? África do Sul e Nigéria são as duas grandes potências ali. A Índia também é uma potência, inclusive tecnológica. Está no ranking das 10 maiores economias do mundo e tende a crescer muito, porque eles ainda têm muito que aproveitar por conta do bônus demográfico que eles estão vivenciando. E aí a gente começa a ver algumas coisas, né? A gente começa a ver China e Rússia fazendo negócio com uma moeda que não é o dólar. O que eu estou vendo aí? Eu estou vendo os Estados Unidos perdendo importância. Antes da guerra na Palestina, a China mediou um apertar de mãos entre a Arábia Saudita e o Irã.
que são inimigos históricos. A China nunca fez isso, gente. Isso é coisa dos Estados Unidos, de mediar. A China nunca fez isso. E ela fez agora. A gente está vendo os BRICS se alargando. Vários novos membros, falamos isso também nas nossas aulas. Os BRICS, vários novos membros entraram para os BRICS, são países do sul global também. Países de peso do sul global. Então, cara, fiquem de olho, porque isso também é uma mudança. Toda hora falando disso, né? Isso é uma mudança. Durante um bom tempo, os Estados Unidos foi meio que hegemônico, padrão dólar, padrão dólar desde 1945, Conferência de Bretton Woods. O padrão dólar é o padrão das trocas internacionais. Se os países começam a fazer trocas internacionais, bilaterais, por exemplo, com uma moeda que não é o dólar, os Estados Unidos está perdendo importância. Tá? E outro, essa questão aqui é sobre China, né? Quando a gente olha também para os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos e da China, cara, quando você olhava para os anos 90, geral, era Estados Unidos. O principal parceiro comercial de todo mundo, de muita gente, né? Era os Estados Unidos. Hoje, cara, na África praticamente toda tem a China como principal parceiro comercial. Na América Latina, tirando o México, todo mundo tem a China como principal parceiro comercial. E o principal parceiro comercial dos Estados Unidos é a China. Então, não dá mais para descartar a China. Essa questão aqui fala assim, ó, importância do investimento externo direto de origem chinesa entre 2005 e 2013. A China, ela se tornou a China sinistra mesmo nos anos 2000, tá? A China começou a ser a China, a gente volta, lá em 1978, com Deng Xiaoping, quando ele fez a abertura econômica e as modernizações todas, né, no setor industrial, na agricultura, ciência e tecnologia, exército. Aí a China virou aquela coisa que a gente chama, né, que é um termo meio esquisito, de socialismo de mercado. Então é um Estado muito presente, mas com áreas abertas para investimentos externos. E a China começa montando coisas, produtinhos de outros países, fruto daquela desconcentração industrial que a gente estava falando, mas a China investe pesadamente em qualificação de mão de obra. A ponto de hoje eles serem uma potência tecnológica, né? Uma superpotência tecnológica. Mas esse crescimento chinês mesmo, o brutal, ele começa, sobretudo, na primeira década do século XX, XXI. Tá? E esse gráfico aqui mostra isso, né? Ele está falando de 2005, é um momento em que a China está crescendo muito, é um momento em que o Brasil cresce por causa da China, porque a China está crescendo tanto, construindo tanto, que o Brasil passa a exportar muita soja e muito minério de ferro para a China. Então aquele crescimento do primeiro governo Lula, ele tem muito a ver com o crescimento chinês. Porque a gente aumentou as exportações, muito. E a China passou a ser nosso maior parceiro comercial, não mais os Estados Unidos. Mudança, né? Então aqui, ele fala aqui, ó, países de alto risco e países sem risco. A gente vê claramente, né, que os países de alto risco, já dá para você imaginar, né? Países que têm guerra civil, países que não são democráticos, países que têm terrorismo, países que têm grupos, né, terroristas, enfim. Aí você vai ver vários na África, vai ver o Afeganistão ali, os Estados Unidos ainda estava lá, hein, em 2013. Mas é um país de risco, né? Você vai ver ali também o Iraque, os Estados Unidos ainda estava lá até 2013 também, Zimbábue, Serra Leoa, enfim. Mas vem pro texto para a gente entender. Olha só. As agências de classificação de risco avaliam a maior ou menor possibilidade de prejuízo que cada país oferece aos investidores, principalmente em função do grau de estabilidade política. Pô, se você falou de estabilidade política, esquece a África. Tá? E econômica desses mesmos países.
Com base no mapa, é possível reconhecer que a China tem grande peso como investidor em dois grupos de países classificados como de alto risco. O primeiro grupo é o dos aliados políticos, como Irã e a Coreia do Norte. Vejam bem, Irã e Coreia do Norte são inimigos mortais dos Estados Unidos. E aí a gente já falou também, nas nossas aulas de atualidades, só repetir aqui rapidinho, que uma coisa era você ser sancionado nos anos 80, nos anos 90, no início dos anos 2000, pelos Estados Unidos. Você sofria muito. E o Irã era o país mais sancionado do mundo até começar a guerra na Ucrânia. Porque o Irã fez a Revolução Iraniana de 1979 e rompeu relações com os Estados Unidos e, automaticamente, com todos os parceiros, né, os aliados dos Estados Unidos. Então, o Irã sofria muito. Hoje, o Irã sofre muito menos, gente. Por quê? Porque ele pode vender para a China. Quando começou a guerra na Ucrânia, as sanções contra a Rússia foram bizarras, foram muitas. Sanção atrás de sanção. Para tentar destruir a economia russa para que eles não conseguissem manter a guerra, já que o Ocidente apoia a Ucrânia. O que aconteceu? A Rússia começou a vender loucamente para a Índia e para a China. Percebam os Estados Unidos dando uma miada aí nas relações internacionais e percebam como essas relações entre países do sul global estão ganhando preponderância. Isso é muito importante. Então, Irã e Coreia do Norte são inimigos mortais. A Coreia do Norte é comunista, totalmente fechada, inimigo mortal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoia e tem bases militares na Coreia do Sul, que é capitalista, é um tigre asiático, né? E já o segundo grupo inclui as nações nas quais os chineses possuem um forte interesse comercial. Beleza. Um fator econômico prioritário que justifica esse interesse comercial. E aí você vai ver, você vai olhar para o mapa, você vai ver um monte de investimento na África, que é o grupo, é o segundo grupo, né? Que ele fala aqui, que é o grupo onde eles têm interesse comercial. E ele pergunta sobre o interesse comercial. Então, qual é o fator econômico prioritário aqui? Incentivo à indústria local? Você acha que a China está indo lá para ficar incentivando a indústria local, fazendo caridade. Desenvolvimento de tecnologia. China está investindo em desenvolvimento de tecnologia na África. É isso? Tudo isso pode ser até que tenha, que exista. Mas isso é o motivo? Acesso ao mercado consumidor. Aí um monte de gente vai marcar isso, né? Cuidado, porque a África ela tem sim um grande mercado consumidor, até porque tem muita gente na África. Mas não é isso que a China está buscando. Ela está buscando matéria-prima. Porque para dar conta... Deixa eu voltar aqui. Para dar conta dessa industrialização chinesa gigantesca, de todas essas construções que a gente vê na China, dessas cidades gigantescas, infraestruturas, né, desses trens super tecnológicos que a China faz. Cara, você precisa de muita matéria-prima. E se tem um lugar que tem muita matéria-prima, é o continente africano. Então, o interesse da China na África é, sobretudo, importar matéria-prima de todos os tipos. Né? Minérios, terras raras, de todos os tipos. Tá? Essa é a ideia. Então o gabarito aqui seria a letra D. Vamos para a próxima. Falei um pouquinho sobre China. Pô, isso aqui, caramba, é um pensamento que sempre cai também. É a UERJ criticando a extrema-direita. Gente, também temos um vídeo sobre o que é a extrema-direita. Tá? A UERJ é uma prova democrática. Ela vai valorizar valores democráticos. Tá? Como eu falei no início, ela vai valorizar grupos minoritários, né? Distribuição de renda, coisas desse tipo. Porque democracia não é só votar. E também tem um vídeo, vocês podem colocar aí, que eu fiz,
que o título é assim, ó, Democracia para além das eleições. Foi para algum projeto UERJ que eu fiz. Eu explico como você pode ver a democracia na prova da UERJ em várias questões, tá? O pensamento. E aí que tem um mapa da Alemanha. Ele fala assim, ó, 2 mapas da Alemanha, né? Em novembro de 2014, a Alemanha celebrou 25 anos da queda do Muro de Berlim. Então agora está celebrando 35 anos, né? Estamos em 2024. Apesar do tempo decorrido e dos investimentos realizados, ainda persistem muitas diferenças entre as porções ocidental, que era a parte capitalista, e oriental, que era a parte da União Soviética. Os mapas abaixo apontam exemplos dessas diferenças. E aí, de um lado, ele pega desemprego, do outro lado, ele coloca uma coisa política. E aí você vai perceber que a parte que tem o desemprego mais elevado é justamente a parte onde um partido de extrema direita ganha mais votos. A gente precisa falar sobre isso. A extrema direita, gente, ela começa a ganhar muita força. Vou dar uma palhinha aqui, tá? A gente tem uma aula sobre isso. A extrema direita começa a ganhar muita força justamente num contexto pós-crise de 2028. Pós-crise de 2008. Que assolou os Estados Unidos, assolou muito a Europa, chegou no Brasil também em 2012, 2013. Em momentos de crise, cara, você tenta culpar alguém, né? Aí, pode reparar só, né? Surgiram vários líderes autoritários dessa linha de extrema direita. Se tem uma pauta comum em todos esses caras, é o nacionalismo. O nacionalismo que se traduz facilmente em xenofobia. É o nacionalismo que se traduz em políticas anti-imigração. É um nacionalismo que se traduz em isolacionismo. Exemplo, o Brexit. Brexit, um movimento de extrema direita, ficavam enchendo o saco falando que o desemprego era culpa dos imigrantes, tudo mais, aquela coisa toda. Aí adotam uma postura isolacionista, saem da União Europeia. Você pega políticos como a Marine Le Pen, na França, que é da extrema-direita. Ela nunca foi eleita, mas ela tem pretensões de sair da União Europeia, né? Você pega políticos como Viktor Orbán, que já está na Hungria, né, líder da Hungria desde 2010, que o cara é meio a favor de fazer uma eugenia, tá? Tipo, ele estatizou as clínicas de fertilização in vitro na Hungria para que as mulheres húngaras pudessem ter mais filhos, né? É uma galera que considera o imigrante uma desgraça. Na Alemanha especificamente, um pouquinho depois, surgiu o partido AfD, que é Alternativa para a Alemanha. Um partido também de extrema direita. Gente, mas assim, é muito de extrema direita, né? É muito racista, é muito, sabe, anti-imigrante. Eles fizeram atentados contra imigrantes, né? Enfim, a UERJ, ela vai criticar muito, gente, muito esse tipo de pensamento, esse tipo de grupo, tá? No caso do Brasil, Bolsonaro, né? Extrema direita. Nos Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump, olha só, totalmente isolacionista. Sai do Acordo de Paris. Acaba com o acordo nuclear que tinha com o Irã, não quero saber, né? E olha o que ele fala sobre os imigrantes, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, essa semana, ele chamou os imigrantes de animais. Eles são animais, tá? Que vêm aqui trazer crime e violência e drogas. Eles são animais. Ele falou isso. Essa é a extrema-direita global. Então, um resumo, tá? Então vejam o vídeo porque eu acho importante, até para vocês saberem um pouco do mundo, tá? Então a UERJ sempre vai criticar isso. Nesse mapa a gente percebe que é justamente onde tem mais pobreza, onde tem mais desemprego, né, que as pessoas votam
num partido de extrema direita. Aí você vem para a questão. Deixa eu abrir a minha aqui. Você vem para a questão. Uma prioridade da plataforma política do Partido Nacional Democrata, da extrema-direita alemã, é a adoção de severas restrições à imigração do país. Esse é um ponto que está em todos os líderes da extrema-direita, sobretudo na Europa. Tá? Aqui no Brasil você não vai ver muito Bolsonaro falando disso, né, de ser anti-imigração. Tá? Mas você via o ministro Paulo Guedes em vários momentos falando que queria sair do Mercosul, ou seja, adotando uma postura mais isolacionista. Tá? Nesse ponto aí, só. Com base... Mas a gente também pode pensar, né, se a gente quiser, no caso de Bolsonaro, ao invés de falar de imigrantes, falar, por exemplo, sobre como as populações originárias foram tratadas durante aquele governo. Um exemplo muito clássico disso é o massacre, né, o genocídio, pode ser usado sim esse conceito, o genocídio dos índios Yanomami, tá? Enfim. E é uma questão que pode cair na prova, tá? Sempre. Essa questão dos índios Yanomami. Mas vamos lá. Com base nessa informação e na análise dos mapas, a porção oriental do país possui atualmente, como característica social marcante, níveis mais elevados de inclusão política. Não fala nada disso no texto, tá? E, sei lá, eu poderia entender inclusão política, inclusive, como incluir pessoas de fora do país, imigrantes, né? Dar a eles o direito de votar, dar a eles uma cidadania, né? E não é esse o caso. Automação industrial, porra, aí tá de pilha, né? Você só poderia pensar isso por causa da questão do desemprego. Ah, aquela parte lá tem mais automação e aí tem mais desemprego, por isso eles votam... Não, né? Sentimento xenofóbico. Porra, é isso, gente. É isso. E, caramba, todos esses partidos de extrema-direita são xenofóbicos. Cara, o Reino Unido, já depois do Brexit, eles fizeram uma coisa... Depois procura no Google aí. Plano de asilo de Ruanda. Sabe o que é isso? É pegar imigrantes que estão chegando ilegalmente no Reino Unido, colocar num barco e mandar para Ruanda, na África, porque eles não querem receber. Então, cara, a prova sempre vai falar dessas... ela pode falar muito, né? De como a globalização ela não é para as pessoas. A globalização ela é mais para os capitais, para as mercadorias, mas não é para as pessoas. Você vê cada vez mais barreiras à circulação de pessoas, né? Muros, cada vez mais construção de muros. E com a ascensão desses partidos de extrema-direita, né? Na Itália também agora tem a Giorgia Meloni. Esses caras são totalmente contra a imigração, tá? E como eles são contra a imigração, eles são xenofóbicos também, porque o argumento deles é, olha, está vindo gente de fora, eles vão acabar com a cultura europeia. Essa cultura superior, né? Tá ali nas entrelinhas. Tá? Então, sentimento xenofóbico muito associado à extrema-direita, isso sempre vai cair, sempre vai ser criticado. Tá? E qualificação profissional? Não. Se eles tivessem mais qualificação profissional, eles nem estariam desempregados. A verdade é essa. Vamos para a próxima questão para a gente finalizar. Já estamos em 54 minutos. Eu falei que eu ia fazer em meia hora. Mas eu estou falando mais calmo hoje, né? Eu acho que eu tô zen, tô tranquilo. Essa natureza aqui. Vou tentar pegar uma jabuticaba depois, mas com certeza os gambás já comeram. Mas eu adoro os gambás, sabia? Acho muito maneiro. Eles aparecem de noite, aí eles andam nos telhados, eles têm um rabão assim gigantesco. Eu acho muito maneiro. Então eu faço questão que eles comam as minhas jabuticabas. Aí eu fico assim, ó, zen, paz e amor. Vamos para a próxima. População também sempre vai cair.
ele fala aí da taxa de crescimento populacional em 2005. Vamos falar algumas coisas aqui, galera. Olha só, essa questão de crescimento populacional e decréscimo nas taxas de natalidade podem muito aparecer em prova. Tá? Vamos entender uma coisa. As taxas de natalidade, elas começam a cair conforme o processo de urbanização vai ganhando forma. Aí tem vários motivos para isso, né? No meio urbano, as pessoas têm mais informações, têm mais acesso a métodos contraceptivos, o custo de vida no meio urbano é muito mais caro, o custo de manter um filho no meio urbano é caríssimo. Enfim, então o que a gente percebe é que, primeiramente, os países desenvolvidos, que passaram primeiro por um processo de urbanização, eles já começam a deixar de ter filhos. Né? Os países europeus, o Japão, Canadá, né? Os Estados Unidos nem tanto, tem uma questão dos imigrantes ali, não vou entrar nessa questão dos Estados Unidos agora, mas os países desenvolvidos em geral. Tá? O Brasil, por exemplo, começa o seu processo de urbanização na década de 1930. E não é à toa que a taxa de natalidade, a taxa de fecundidade também, né, número de filhos por mulher em idade fértil, ela cai sem parar a partir do censo de 1940. Quando você pega os censos, né, a partir de 1940, você percebe que a taxa de fecundidade ela não parou de cair. E isso acompanha o processo de urbanização. Logo, países que ainda são rurais, eles tendem a apresentar maiores taxas de crescimento populacional, porque eles apresentam maiores taxas de natalidade. Os países desenvolvidos, eles já estão naquele outro momento da transição demográfica, já no final. Ou seja, já nasce pouca gente e há um envelhecimento da população. Sei lá, 29% da população no Japão já é idosa. Só que isso tem um problema. Antes de entrar aqui na questão, isso tem um problema. Por que esses países, por que a China, vou pegar o caso da China. A China fez política do filho único até 2015, de 79 a 2015. Só podia ter um filho. Ou seja, é uma política de controle populacional. Por que os caras acabaram com essa política em 2015? Por que eles começaram a deixar a ter 2 filhos? E por que hoje eles estimulam, eles pagam para casais que têm 3 filhos? A China se tornou urbana por ali 2010, 2011. Tá? E eles já estão percebendo que as pessoas já não estavam nem tendo um filho. Eles já estavam percebendo que quando liberaram para 2 filhos, as pessoas também já não estavam tendo. E agora, recentemente, foi o primeiro ano que morreu mais gente do que nasceu na Índia, na China. O que isso representa? Né? E agora, para todos os países que estão passando por isso. Isso representa que isso quer dizer que a população economicamente ativa, que é a parte do meio da pirâmide, os adultos, ela não vai ser renovada. Se ela não for renovada porque não está nascendo ninguém, quem é que sustenta os idosos que recebem a aposentadoria e quem é que sustenta os jovens que não produzem riqueza? Porque quem produz riqueza, tem emprego e paga impostos, é a população economicamente ativa. Se não está nascendo ninguém, a população economicamente ativa não é renovada. Daí o desespero de países que estão com uma taxa de natalidade muito baixa. O Japão tem feito várias... Eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Diferentes exemplos. O Japão está investindo muito em políticas de natalidade. Por exemplo, eles estão pagando agora, isso eu falei no projeto do ano passado, mas eu aposto que pode cair esse ano também. É uma aposta, né? Não é que eu aposto que pode cair, mas é uma aposta. Nas províncias do interior do Japão, elas ficaram esvaziadas, né? Quem nasce ali sai dali e vai para Tóquio, por exemplo, né? As regiões mais urbanas, que é onde tem os empregos, obviamente.
Então essas áreas do interior do Japão, elas estão envelhecidas, só tem velho, e estão ficando esvaziadas. O que o governo está propondo? Dar dinheiro para famílias que queiram ir para essas cidades e terem filhos. Então você tem todo um subsídio do governo para estimular a natalidade. Os países europeus também fazem isso, tá? A França faz isso, né? Quando você tem o terceiro filho, você tem uma série de estímulos, de subsídio e um monte de coisa para te estimular a ter mais filho. Todo mundo preocupado com a renovação da população economicamente ativa. A China ainda não passa por isso, tá? Na China ainda nasce muita gente. A China ainda tem uma população economicamente ativa muito grande, mas eles já estão pensando no futuro. Porque já estão vendo que ninguém está tendo filho agora, então vamos estimular. Aí tem o caso da Índia. A Índia acabou de ultrapassar a China ano passado, né? E agora a Índia é o país mais populoso do mundo. Olha só, isso é uma novidade, muito novidade, porque desde que vocês nasceram, desde que eu nasci, a China é o país mais populoso do mundo. E agora isso mudou. Por que mudou? A Índia ainda é rural, gente. Tipo, 43% da Índia, 44% da Índia só é urbana. Então, pensa no país mais populoso do mundo, mais de 1,4 bilhão de pessoas, e pensa que mais da metade ainda está em áreas rurais, nessas áreas onde há maiores taxas de natalidade. Então, gente, vai nascer muita gente na Índia. Vai nascer muita gente na Índia, tá? E a gente vê também países rurais, aqui agora, né, onde houver as maiores taxas de crescimento, são os países da África subsaariana, né? Essa parte que está em vermelho da África subsaariana, tá? Aqui eles estão mostrando em percentual, tá? Por isso que a Índia ela tá em amarelo ali, né? Mas se fosse em números brutos, seria com certeza um país que estaria nascendo muita gente. Mas em termos percentuais, olha só, a África subsaariana. E aí você tem que ter esse raciocínio. Por quê? Porque se eu associei o processo de urbanização à questão da mudança da estrutura demográfica, mais urbanização, menos nascimento, mais urbanização, maior expectativa de vida, maior envelhecimento da população, países que são rurais tendem a ter o contrário, né? Expectativa de vida menor e a base da pirâmide muito, muito larga, porque nasce muita gente. E as pessoas, a expectativa de vida é baixa porque é rural, tem menos possibilidades de cuidar da vida. Então as pessoas morrem mais cedo. E aí o grande foco aí está aí na África subsaariana. Mas agora vamos para a questão, porque ele vai perguntar da África, né? Ele fala assim: considerando as informações do mapa, a curva do gráfico que corresponde à projeção da população do continente africano a partir de 2015 Gente, muita gente marcou a letra A. Muita gente marcou a letra A. E não é. Olha só. Os dois países mais populosos do mundo são China e Índia. Eles estão na Ásia, tá? Tem outros países muito populosos na Ásia, tipo Indonésia. Eles estão na Ásia. Ele coloca aqui, ó, projeção da população em milhões, tá? Cara, se você pegar ali, ó, pega ali anos 2000, por exemplo, em milhões, essa primeira linha, a W, ela está se referindo à Ásia. Porque a Ásia é o lugar que tem a maior população do mundo. Lá no final, em 2060, pode ser, não dá para ver muito bem, mas pode ser que comece a cair. Mas a Índia vai puxar muito esse crescimento
para cima, para cima. E aí você vê aqui o continente africano é a letra X, é a letra B, né? Porque tem um contingente muito considerável de pessoas, mas vejam que desde o início o continente africano, essa linha X, ela está em ascensão. Porque são eles que vão puxar, é o continente africano, que vai puxar o crescimento populacional no século XXI, as maiores taxas, como vocês viram no mapa. Tá? Então, para esse tipo de questão, estejam atentos aí a essa noção de urbanização influenciando na redução das taxas de natalidade, né? Os problemas das baixas taxas de natalidade com relação à renovação da população economicamente ativa, né? O conceito de bônus demográfico, não vou falar agora, vou falar nas nossas aulas, já falamos disso várias vezes também. Tá? Então, eu trouxe aqui 5 questões muito clássicas da UERJ que podem aparecer, esse mesmo tipo de questão, qualquer ano. Então, entrem no nosso grupo do WhatsApp, porque a gente compartilha com vocês as coletâneas. Vocês vão ver, né? Coletânea de população. Vocês vão ver quantas questões se repetem com o mesmo raciocínio dentro da banca da UERJ. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Entra lá no nosso grupo do WhatsApp. Façam as inscrições para o projeto até dia 21 de abril, porque é o preço que está com desconto, para quem é do nosso grupo. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Meu nome é Vitor Maurício. Agora vou tomar um café. Aliás, vou tomar um chá. Chá de canela.